Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes, dos versículos 1 até o versículo 21 será a nossa, até o versículo 22 será a nossa leitura. Diz assim o texto: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de construir, e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer e beber e ser compensado pelo trabalho. E é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para os homens o temam. Aquilo que já foi e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus o julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce à terra? Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Glória a Deus. Até aqui a leitura do texto. Irmãos, como nós estamos nessa série então, Oscilantes, nós podemos observar agora que o escritor aos Eclesiastes, alguns teólogos citam e frisam que quem escreveu o livro de sabedoria também, o livro de Eclesiastes, foi Salomão, por tudo o que viveu, por tudo o que passou e diante de toda a riqueza que teve, de tudo o que pôde aproveitar na vida. E no livro de Eclesiastes nós vemos a citação tanto do nome de seu pai, como também do nome do próprio rei Salomão, por isso que muitos atestam que foi Salomão quem o escreveu. Mas nós costumamos chamar de o pregador de Eclesiastes. Então, o pregador de Eclesiastes, ele nos passa a compreensão de que Deus tem um tempo para tudo. E se Deus tem um tempo para tudo, eu e você então não podemos tomar atitudes, eu e você então não podemos nos mover em decorrência daquilo que Deus me proporciona, ou seja, Deus me deu mais um dia de vida. Então, se Deus é o dono do tempo e para Ele o tempo e todas as coisas regem diante dEle, então se Deus me deu vida hoje, eu não preciso levantar do sofá, não preciso levantar de minha cama, não preciso ir trabalhar, não preciso fazer os meus afazeres, porque se o tempo é de Deus, então Ele vai saber
o tempo de me mandar fazer as coisas, então eu posso cruzar os braços e não fazer nada. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que o tempo é do Senhor, e nós, diante das atitudes que tomamos, somos assistidos por Deus, mas em nossas vidas acontecerá aquilo que é permissão do dono, daquele que tem o tempo em suas mãos, Deus. E quando nós iniciamos essa série, a gente, com o nome da série Oscilantes, nós também podemos observar que oscilantes somos nós como seres humanos em muitas coisas que fazemos. Damos a nossa palavra para que seja feita alguma coisa, no meio do percurso a gente muda a nossa opinião, muda a nossa palavra. No final de tudo, as pessoas podem observar que não temos palavra. Falamos que vamos fazer e não fazemos. Falamos que vamos começar, como demos o exemplo no último domingo, projeto verão, academia, 100%. Bora lá! Passa o tempo, a academia está lá, eu já paguei 1 ano, mas só fui 2 dias, 3 dias. Então, a gente é pessoas que, nós somos pessoas que muitas das vezes começamos e não terminamos. E muitas das vezes não fazemos isso só com a vida, fazemos isso com a nossa fé, fazemos isso com a prática da nossa fé. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu congrego, hoje eu estou aqui lendo a minha Bíblia, passa-se a semana, eu nem lembro que minha Bíblia existe. Aí, ou seja, não é só com a vida do nosso cotidiano, não é só com a nossa família, não é só com o trabalho de nossas mãos que nós somos oscilantes. Nós somos oscilantes também no sentido espiritual, na nossa oração, no nosso tempo de comunhão com Deus, no seu tempo de se excluir de todas as coisas ao seu redor e ter o seu tempo de solitude, ali de buscar na oração, na leitura bíblica, a direção de Deus para os seus próximos passos, a condução. E por que nós escolhemos esses 2 últimos domingos do mês para falar sobre isso? Porque o próximo mês já é o último mês do ano. E nós somos aqueles que planejamos as coisas para o próximo ano. Você já vê lojas, você já vê comércios, você já vê pessoas, você já vê programas de televisão sendo anunciado, tudo para o próximo ano. Promoções, você já vê pessoas se preparando e planejando como será o próximo ano. Nós nem sabemos se iremos chegar lá, pois a palavra do Senhor diz que é Deus o dono do nosso o quê? Amanhã. Nós não sabemos, mas a gente planeja, a gente coloca tudo ali. Então, ou seja, no próximo ano, nos próximos meses, Deus assim nos permitindo, já estaremos passos, dias de um novo ano no calendário. Mas muitas das vezes nós não somos constantes e não permanecemos porque a gente vive no passado. Para muitas pessoas, o ano só vai virar, para muitas pessoas, o ano ele só vai virar no calendário, escute, no calendário, no visor do celular e na televisão, quando dirá, Feliz Ano Novo! Mas na vida e no viver de cada pessoa, ela ou ele ainda vai estar em 2023, ou em 1990, ou em 1980, ou em 2000, ou não sei. Porque a vida não desenvolveu, ela é oscilante, ele é oscilante, ao ponto de ainda estar no passado. Em pleno um novo ano, a pessoa pode correr o risco de ainda viver o quê? O ano passado ou os anos passados. Então, sermos oscilantes nos trará muitos percalços na vida. Seremos pessoas, muitas das vezes, que outras pessoas irão desacreditar de nós. Iremos ser pessoas que a nossa palavra cairá ao chão. Então é muito pertinente nós, de muita importância, nós trazemos essa série, para que nós possamos, irmãos, aprendermos a ser constantes. E hoje, aqui lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos nos debruçar rapidamente para podermos entender que Deus é o dono do tempo de todas as coisas. E você vai ver que no livro de Eclesiastes, aqui no capítulo 3, o escritor ao Eclesiastes, ele declara que ele viu tudo. E também olhou para o homem, olhou para o ser humano e viu que o ser humano nada tem de diferente do animal. E o ser humano muitas das vezes age como um animal, irracional, não pensa nas suas atitudes, não tem o domínio de si próprio. E o escritor de Eclesiastes chega ao ponto de dizer que ele se iguala ao animal em dizer, assim como o animal morre, eu também vou morrer. Então, ou seja, pouca importância dá para a sua vida. Nós somos oscilantes porque muitas das vezes pouca importância damos para os nossos sonhos. Nós somos oscilantes muitas das vezes porque pouca importância nós damos para quem a gente diz que amamos.
Nós somos oscilantes muitas das vezes porque a gente se decepcionou com quem deu a sua palavra para nós e não cumpriu. Aí a gente se decepcionou ali e aí durante toda a nossa vida, o percurso dela, a gente não acredita mais em ninguém. A gente então começa a desacreditar até mesmo de nós mesmos. E aí somos oscilantes. E aí no capítulo 3 então, vamos nos debruçar sobre o texto. Tempo para toda ocasião, no versículo 1. Para tudo há uma ocasião, o que, igreja? Certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo da onde? Do céu. Então veja que o escritor de Eclesiastes está falando da vida aqui, do dia a dia aqui. Tempo de arrancar o que plantou, tempo de plantar, tempo para todas as coisas. E o que mais nos faz ser oscilantes é não saber que tudo tem um tempo. Por que você desiste das coisas? Porque você não quer esperar o tempo. Assim acontece, por exemplo, eu não sei aqui como funcionam as linhas de ônibus durante a semana, mas quando você está à espera de um ônibus e um ônibus não vem, e você fica naquela agonia, e você decide ir a pé. Quando você está no meio do caminho, o que passa por você? O ônibus, você fala, meu Deus, se eu esperasse mais um pouquinho, eu não andava isso tudo a pé. Assim é a vida. Se você esperasse mais um pouquinho, estudasse mais um pouquinho, se você tivesse mais paciência, se você analisasse mais aquela situação, se você entendesse que as coisas não é no seu tempo, se você entendesse que você é filho de Deus agora, então é Ele que rege a sua vida, você é filha de Deus agora, é Ele que rege a sua vida, então você entender, Deus é dono do tempo, eu estou aqui tomando as minhas atitudes, mas Deus sabe o que Ele faz na minha vida. A gente descansaria no Senhor e esperaria o tempo necessário das coisas em quem? Em Deus. A palavra do Senhor nos diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Igreja, quando nós esperamos em nós mesmos, quando nós esperamos aonde? Nós não vamos ter tempo. A gente tem fadiga, a gente não consegue ficar num lugar. Tem pessoa que fala, não consigo ficar muito tempo parado. Ontem eu conversava com uma pessoa que diz assim, olha, eu estou trabalhando, estou me esforçando, mas quando eu aposentar, vou ter que arrumar alguma coisa para fazer, porque senão eu morro. Nós temos esse costume de imaginar que nós não podemos ter um tempo de descanso. Nós temos esse costume de imaginar que se pararmos por algum tempo, alguma coisa na nossa vida se perde, alguma coisa a gente perde, e não. Às vezes parar vai ser necessário, às vezes descansar vai ser necessário, para que você não seja desistente das coisas, para que você tenha paciência, para que você coloque as coisas no lugar, porque há um tempo para tudo. Só que nós queremos burlar o tempo, nós queremos romper as barreiras. Veja como nós lidamos no dia a dia, as grandes metrópoles. São Paulo é uma cidade que não dorme. Outros países, outros lugares, existem lugares e cidades que não o quê? Não dormem. E esse lado frenético da vida da gente tende a fazer o mesmo conosco. A gente passa às vezes madrugadas acordado pensando como resolver um problema, uma situação. Por quê? Porque aquilo nos move, nos mexe. Aí a gente acaba esquecendo que tudo tem um tempo. Que tudo tem o quê, igreja? Um tempo. Que não vai adiantar a minha madrugada acordado, ou que não vai adiantar eu chegar adiantado naquele lugar, porque vai ter o tempo de eu ser atendido, por exemplo. Mas a gente quer levar a vida sem esse tempo. E quando a gente leva a vida sem esse tempo, o filho cresce e você não vê. Quando a gente leva a vida sem esse tempo, você deixa de dizer, mas eu te amo para quem verdadeiramente você ama. Porque você tem um pretexto, ou você tem a desculpa, desculpe o peso da palavra, se talvez eu estou tratando como qualquer coisa, mas às vezes você tem a desculpa de dizer, eu estou lutando por uma vida melhor para minha família, mas às vezes o seu tempo ao sofá será o melhor que você vai poder fazer pelo seu filho. Será o melhor que você vai poder fazer pela sua filha. Será o melhor que você vai poder fazer pelo seu casamento, pela sua vida, pelo seu dia a dia. O tempo de estar junto. O tempo do descanso. Porque há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para tudo. Mas a minha vida e a sua frenética faz a gente ficar de um lado para o outro. Aí o que acontece? A gente não faz nada direito. A gente não faz nada direito.
Você não tem tempo então porque a vida é frenética, então você é oscilante. Hoje você quer saber da vida do seu filho e da sua filha, saber de tudo. Passa-se uma semana, um mês, você não quer saber de nada. Quando alguma coisa acontece, você fala: menina, por que você não falou? Menino, por que você não falou? Aí quando você escuta, mas você não quis me escutar, mas você também não perguntou, aí a gente fica rude, a gente fecha o coração, a gente fica com raiva porque a gente acha que deve saber de tudo, mas a gente não tem tempo para ouvir. Então, se há um tempo para todas as coisas e eu sou oscilante no que faço, eu preciso parar e entender que esse Deus é dono do meu tempo e do seu. E Ele nos ensina e diz: olha, há um tempo para tudo. Eu não sei em que tempo está a sua vida, você não sabe em que tempo está a minha, mas o Senhor nos diz hoje: há um tempo para tudo. Às vezes há coisas que você quer antes do tempo. Às vezes há coisas que eu e você queremos antes do quê? Do tempo. A gente vê muito isso em consulta. A gente vai para uma consulta e fala: vou chegar antes porque talvez eles me atendam. Aí a gente quebra a cara porque lá é por verdadeiramente o quê? Na hora marcada. A gente chega cedo, a gente faz tudo, né? Mas quando a gente vai ver, aí quando chama, passa a hora, 2 horas, e 2 horas te chama. E era 2 horas que você ia, só que você chegou 1 hora. Então, nós com a vida nós fazemos isso, nós com a vida nós vivemos assim. Mas pare e observe, há um tempo para tudo. Há um tempo para o quê, irmãos? Para tudo. Veja que no versículo 9 diz assim, ó: o que ganha o trabalhador com todo o seu o quê, irmãos? Esforço. Visto o fardo que Deus o quê? Impôs aos homens. Quando o escritor está falando isso, ele não está falando que o trabalho é algo pejorativo, tá? Não vai sair daqui dizendo: o trabalho é do diabo, por isso que eu não vou trabalhar mais, porque eu não tenho tempo para fazer as coisas. Não, o trabalho não é o problema. O trabalho não é o problema. O escritor de Eclesiastes está falando, veja que antes ele fala do tempo. Porque muitas das vezes a gente é oscilante na nossa lida do casamento, na nossa lida da família, a gente é oscilante com os nossos sonhos, com os nossos planos, porque a gente coloca a culpa do fardo do trabalho. O trabalho é o meu fardo. Eu não dou atenção tanto para fulano porque eu trabalho muito. Eu não dou atenção tanto para uma situação que eu quero porque eu trabalho muito. Mas já diziam muitos, tudo aquilo que priorizamos, fazemos. Tudo aquilo que priorizamos, fazemos. Mas quando nós não priorizamos, é claro que não iremos fazer. Aí muitas das vezes, Deus vai ter que nos parar, nos brecar, para que a gente possa olhar para a vida. Irmãos, às vezes a velocidade a 100 por hora não te mostra o que a 10 por hora vai te mostrar. Às vezes a vida nossa vai ter que diminuir a velocidade, para a gente olhar o tempo das coisas. Tendo em vista no versículo 9, tendo visto o fardo que Deus pôs sobre os homens, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Há um Deus que criou todas as coisas, e todas as coisas têm um tempo determinado por quem, irmãos? Por Deus. Por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, Deus, Ele tem esse tempo. E Ele nos ensina que há um tempo nele. Por mais que você faça tudo excelentemente, e às vezes não aconteça do jeito que você quer, mas no tempo de Deus vai acontecer, e vai surpreender você. Vai me surpreender, vai nos surpreender, porque o que Deus faz é assim mesmo, por isso que se chama milagre. Por isso que se chama milagre. Para confundir ateus, céticos, para confundir toda a estrutura do que achamos que pode ser no percurso de nossas vidas. Porque, irmãos, nós como cristãos ou é 8 ou é 80. Ou a gente confia na força do nosso braço, ou a gente descansa em Deus e cruza os braços e não faz o quê? Nada. E não é isso que a palavra diz. A palavra nos ensina que há um tempo para todas as... E é neste tempo que o Senhor fala conosco também. Vamos continuar. Diz aí, versículo 11, ele diz... ele fez o tempo apropriado, tudo ao seu tempo, também pôs assim o que? No coração do homem, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus o que? Fez. Veja, muitas coisas nós não vamos ter o entendimento do que Deus quer nos mostrar, ou do que Deus quer fazer com tudo o que está acontecendo
nas nossas vidas, porque nós somos limitados. Mas o tempo vai me ensinar e vai te ensinar a descansar naquele que tudo sabe, a descansar naquele que tudo pode. Glória a Deus, irmãos. E aí continuamos. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser o que, irmãos? Feliz e praticar o bem enquanto vive. Tem pessoas que a vida dele, a vida dela, é só isso. Eu vou viver fazendo o bem. Tem gente que tem esse pensamento assim, é só eu viver fazendo o bem, que está tudo certo. É assim que muitas pessoas pensam. Mas olha, vamos continuar o texto, porque se é isso, é muito bem, é muito bom viver. Mas não é isso que o texto está dizendo. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu o quê? Trabalho. É um presente de quem? De Deus. Veja, ele não está falando somente do trabalho, ele está falando de desfrutar dele. Muitas das vezes, irmãos, nós somos oscilantes até no nosso descanso. Eu tirei férias, mas a gente não tira férias do celular. Eu tirei um tempo de descanso, mas o meu assunto não é outro. A minha conversa não é outra. Gira em torno do que eu vou fazer, do que tem que fazer. Eu não vivo os momentos que o meu trabalho me proporciona. Muitos de nós, irmãos, vamos viver uma vida de envelhecer muito rápido, porque não desfrutamos aquilo que o trabalho nos proporciona. O trabalho te proporciona dias de folga. Você tem folgado, por exemplo? Você tem descansado de verdade? Você tem cuidado do seu tempo de descanso de verdade? Porque isso hoje é uma afronta falar. Se você falar no tempo de hoje que nós estamos vivendo, como eu disse, esse tempo freneticamente, pessoas que trabalham domingo após domingo, a gente precisa fazer, porque senão não tem dinheiro, porque senão não paga as contas. Esse pensamento eleva a gente a uma estrutura de que descansar é pecado, de que descansar é algo do diabo, de que descansar é algo que, pelo amor de Deus, se eu parar eu não como. Não, irmãos, a palavra do Senhor não nos ensina o que os coaches ensinam. A palavra do Senhor não é coach. O coach ensina, enquanto você dorme, outros enriquecem. Não cai nessa onda. O Senhor diz que o descanso é sagrado. O Senhor nos ensina que parar e desfrutar é sagrado. Você desfrutar daquilo que o seu trabalho te proporciona. Mas a palavra do Senhor não está falando sobre ser rico. A palavra do Senhor está falando sobre desfrutar. Mas nós somos oscilantes até de falar do nosso ordenado. É muito pouco que eu ganho. É muito também trabalhar para ganhar essa miséria. Você nunca vai desfrutar. Você nunca vai desfrutar. Porque até o nosso ordenado a gente despreza. Somos oscilantes. Somos o que, irmãos? Oscilantes. Mas o Senhor está dizendo, o homem que descobre que ele pode regozijar do bem do trabalho. Então, o trabalho é uma bênção, o trabalho não é maldição. Mas às vezes o trabalho tira o tempo de você com a sua família, porque a desculpa está nele. A desculpa está que o trabalho é muito tumultuado. A desculpa está em que você não vive, e aí você vive uma vida familiarmente, sentimentalmente, espiritualmente, o que, irmãos? Oscilantes. A gente tem, na história da nossa vida, nós temos pessoas que podem dizer que tiveram pais ou mães não presentes, porque trabalhavam, porque lutavam para me dar de tudo. Não é pecado, mas tudo o que nós priorizamos, nós fazemos, porque há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Há um tempo de você sentar e ouvir quem você ama. Há um tempo de você sair e desfrutar com quem você ama. Porque o bem do seu trabalho não seja oscilante. Não seja o que, irmãos? E aí nós vamos partindo para encerrar. Ele continua. Descobri também que comer e beber, é a recompensa do seu trabalho. É um presente de quem? De Deus. Versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode o quê? Acrescentar. E disso nada se pode o quê? Aleluia! Os propósitos e todos os feitos de Deus ninguém pode mover.
Então entenda, quando eu e você sabe que Deus tem tempo para tudo, e o que Ele faz, ninguém pode demover ou mover do que Ele fez, do que Ele está fazendo, ninguém pode mudar os seus feitos, é um descanso que devemos ter e entender, Ele está cuidando de tudo. Porque às vezes nós temos a compreensão que se a gente não trabalhar, a gente não come. Mas você já ouviu a história daquela vovó que não tinha mais como trabalhar, que suas forças não lhe permitiam mais trabalhar, e aí aquele homem rico na sua limusine passava todos os dias em sua porta e falava: ó que pobre mulher, mas já sei o que vou fazer. Ela fala que tudo que Deus faz é bom, já sei o que vou fazer. Pegou o seu motorista e falou: compra de tudo um pouco que tem no mercado, faz uma compra aí para uns 10 meses lá, e leva para essa mulher. Mas fala para ela que foi o diabo que mandou para ela. O motorista fez a compra para mais de 10 meses, quase um ano, e levou para aquela mulher. E deu para aquela mulher, a mulher falou: oh, glória a Deus, a vovó, aleluia, Deus é bom, não sei o quê. Aí quando ele começou a carregar e deixou a última sacola, ele disse assim: mas tem uma coisa, senhora, foi o diabo que comprou tudo isso para a senhora. Ela falou assim: ah, aleluia, até quando Deus manda, o diabo obedece. Irmãos, o que eu entendo um pouco desse provérbio, desse adágio, uma história que todo mundo conta, talvez você já ouviu, cada um conta de um jeito. O que eu entendo é, até quando as minhas forças se faltar, Deus não vai permitir faltar o pão. Mas às vezes a gente perde a essência da nossa vida, porque a gente diz que o trabalho, sem ele a gente não vai pôr a comida na mesa. Sem Deus você não tem comida sobre a sua mesa. Sem Deus eu não tenho saúde, eu não tenho vida. Então, a essência de tudo que o escritor ao Eclesiastes está dizendo, Deus é o dono do tempo. Então, se está demorando para algo acontecer, Deus é o dono do tempo. Ou Ele está fazendo eu e você esperar para aprendermos mais, ou Ele está permitindo que eu e você trabalhe o nosso coração ansioso. Nem vou perguntar quem tem um coração ansioso aqui, porque eu vou cair no chão, porque eu vou levantar as mãos e os pés. Todos nós temos um coração ansioso. Mas o Senhor é dono do tempo. Então Ele tem um tempo para todas as... Vamos encerrar? Aquilo que já foi e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o quê? O quê, gente? Então é para frente, é tempo, é o tempo. Ele está me dando então o tempo de ir para... O meu passado é com Deus, é Ele que vê tudo, Ele. Descobri também que debaixo do sol, no lugar do que havia impiedade, no lugar da... E ainda mais o que, gente? Impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos a seu tempo. Para todo o propósito, há um tempo para tudo o quê? O que acontece. Então, ou seja, outra coisa, muitos de nós somos oscilantes por causa dos acontecimentos. Vou dar um exemplo, eu vou investir nisso. Mas trocou o governo. Eu vou investir naquilo. Mas agora outra pessoa está lá agora. Eu vou fazer assim. Mas fulano é maldoso, vai pegar e vai passar a perna em mim. Deus vai julgar todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas. Não sejam oscilantes por causa dos outros. Nós falamos no último domingo, às vezes você chega todo feliz, conta seus sonhos, seus planos para alguém. Aí só a pessoa fala assim, você já, não vou fazer, porque fulano não concorda, fulano não acha. Entenda, o dono do tempo é Deus. Vai para frente com seus planos, com seus sonhos, coloca diante de Deus, o tempo é dele. Não seja oscilante por causa do achismo de alguém, por causa do temperamento de alguém, por causa como alguém ouve, como soa no ouvido de alguém, porque se sua vida é regida por Deus, é Cristo Jesus que vai guiar você, não é o achismo de alguém, não é. Irmãos, muitos se movimentam pela bolsa de valores, o cristão se movimenta pelo tempo de Deus. Tempo de Deus. Ele vai julgar. E aquele ímpio que tiver mais impiedade, Deus vai julgar ele também. Você não tem olhos na nuca. Tem olhos na sua nuca aí? Tem na minha? Então você não sabe o que acontece atrás de você. Que planos planejam atrás de você. Mas o Deus dono do tempo vai julgar todas as... Não despreze a Ele. Irmãos, não viva também como um animal, sem pensar e entender que há um dono.
de tudo e há um tempo de tudo, e esse Deus é dono do tempo de tudo. Porque muitos seres humanos, pessoas vivem como animais, desprezando tudo. Mas aí eu quero encerrar com o último versículo 22, que diz assim: por isso conclui, olha a conclusão que o escritor eclesiástico concluiu. Por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a recompensa, esta é a sua, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontece depois de estar o quê? O que ele concluiu? Ele concluiu que aqueles que não têm Deus, ele vai viver só pelo trabalho e para provar algo para a vida. E aí, quando morrer, muitas das vezes, por estar morto, é claro, não vai ver tudo o que deixou, seu legado. Sabe por quê? Porque não viveu ele, porque não teve tempo para viver. Muitas são as pessoas que vivem de legados, porque acham que isso é importante, mas legados que outros fizeram. Deus está te dando uma história para você viver, para você não precisar de nenhuma forma viver pelos legados de outro. E esse legado que Deus está te dando a oportunidade de escrever essa nova história, pode começar a partir de você. Não sejamos oscilantes. Irmãos, e aí eu finalizo com o que finalizei no último domingo. Oscilante diante de tempo e decisões, normal todos nós sermos, na iniciativa, o que vamos fazer, tal, é normal. Mas agora permanecermos a vida sendo oscilantes, não é normal, porque o tempo passa e a gente vai perdendo muita coisa por isso. Quem entendeu? Glória a Deus.